nesta noite, nós que estamos aqui, Deus irá falar conosco. Nós muitas vezes nos preocupamos e às vezes até falamos quem poderia ou deveria estar aqui e não está. Mas sabemos, amados irmãos, nós que estamos aqui, porque nós somos necessitados, nós precisamos a cada dia mais e mais ouvir o Senhor falar conosco. Então, nessa noite vamos estar meditando neste texto, a palavra de Deus em Amós, no capítulo número 4, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amados irmãos, nesta noite, o texto é muito claro como o Senhor está falando. Por isso, assim te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E nesta noite, irmãos, o tema desta mensagem é preparando-se para o arrebatamento. Mas nesta noite nós que estamos aqui, eu faço uma pergunta aos irmãos. Você vai responder para você mesmo. Você está preparado? Se o Senhor voltar agora, se o Senhor te chamar agora, então fica nesta noite, amados irmãos, essa pergunta para nós. Porque, irmãos, é algo que nós temos que fazer a cada dia, a cada momento. Essa pergunta para nós: Senhor, eu estou preparado, eu estou pronto? Porque, irmãos, é uma das coisas que a igreja deveria se preocupar mais, com a sua salvação. Se preocupar mais com o arrebatamento da igreja. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é muito clara quando fala desse assunto. E infelizmente, irmãos, nós temos ouvido pouco sido falado nas igrejas a respeito da volta de Cristo. Então aqui, irmãos, o profeta Amós adverte a igreja Israel. Porque, irmãos, a igreja hoje representa Israel, o Israel de Deus. Está aqui em Gálatas 6:16. Nós somos a igreja, nós somos considerados o Israel de Deus. Então, nessa noite, vamos aprender um pouco a respeito deste assunto que é o arrebatamento da igreja. A necessidade do preparo do povo de Deus. Então, amados irmãos, é uma necessidade que o povo de Deus tem que ter, ou tem que estar preparado. O preparo do salvo para encontrar com Deus sempre foi um dos temas mais abordados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, querido, um dos temas mais abordados pelo Senhor Jesus Cristo é o preparo da igreja para encontrar-se com o Senhor. E o texto que os irmãos conhecem muito bem, que vai relatar a respeito disso, é em Mateus 25, do 1 ao 14. Mateus 25, do 1 ao 13, desculpa, de 1 ao 13. Eu gostaria que o irmão que encontrasse aí pudesse ler Mateus 25, do versículo de 1 ao 13. Vamos estar aí ouvindo a respeito do preparo. Glória a Deus. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, saíram
irmãos, palavra forte. A palavra de Deus é muito clara, que a volta de Cristo é comparado esta parábola, a parábola das 10 virgens. Engraçado, amados irmãos, se nós observarmos esse texto, ele está falando que de 10 pessoas, 10 noivas que estavam se preparando para encontrar-se com o noivo. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Mas todas elas estavam com o objetivo de encontrar-se com o noivo. Eu gosto assim de refletir um pouco a respeito quando fala de um casamento. Todos nós, né, que estamos casados, nós temos aquela ansiedade, aquele preparo, principalmente quando é realizado o casamento religioso, casamento na igreja. Nós passamos por isso, eu e minha esposa, quando nós nos preparamos, casamos no civil e depois fizemos aquele casamento religioso. Aquela ansiedade, aquele preparo, meu Deus, eu vou me preparar, eu vou me encontrar com o meu noivo, com o meu esposo. Então existe, irmãos, aquele preparo. A gente se prepara, às vezes tem gente que leva até 5 anos ou mais para se preparar, porque quer aquela festa inesquecível, aquela festa que marca. Ou vamos dizer assim, porque deve ser uma festa única, né? Segundo a Bíblia, não deve haver outra a não ser que a morte o separe. Então, querido, aquelas virgens, diz a palavra de Deus que 5 delas, ao tomar as suas lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas, nas suas lamparina, levaram reserva. Porque elas naquele momento imaginaram, o noivo pode demorar a chegar. Então a minha lamparina ela vai se apagar. E aí eu posso colocar azeite nela, ela vai permanecer acesa. Mas se por ela não tiver essa preocupação, é o que está acontecendo hoje, amados. Muitos estão se preocupando mais em buscar e se preparar espiritualmente. Não, vou viver de qualquer jeito. Mas, amados irmãos, é importante o cristão se preocupar que ele tem que ter reserva espiritual, ele tem que ter azeite. Mas, infelizmente, muitos não estão mais se preocupando com isso. E diz a Bíblia que tardando o esposo, toda tosquenejaram, toda adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Aí é onde chegou o momento, amados, que aquelas que não levaram azeite, quando olharam, as suas lamparinas estavam se apagando. E aí, irmãos, não tem como mais ir comprar, porque o noivo ele não espera. Está marcado aquele horário tem que acontecer. E elas correram até aquelas prudentes e disseram: dai o vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Ela respondeu: olha, não seja o caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Amados irmãos, aquelas virgens correram e foram comprar o azeite. E enquanto isso, as que estavam preparadas, as prudentes, diz a Bíblia, que elas entraram para as portas e fechou-se as portas. E mais tarde, amados, chegaram aquelas outras dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que já era tarde, não tinha como mais, amado, porque quando a porta se fecha, diz a Bíblia que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Naquele momento diz a Bíblia Sagrada que o noivo respondeu lá de dentro: não vos conheço, porque eu avisei que eu ia voltar. A obrigação era estar preparada, como é a obrigação nossa, é estar preparado, porque não sabemos, diz a Bíblia Sagrada, quando o noivo vai voltar. Diz a Bíblia que nem os anjos sabem, e nem o filho, mas unicamente o Pai. Então nosso dever é: esteja sempre preparado. E a palavra de Deus também aqui, irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 2. 2 Coríntios 11 e 2. Irmãos,
e puder, pode ler para nós aí 2 Coríntios 11:2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. Nesta noite, que possamos entender aquilo que Deus está falando conosco. Pode ler. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para os apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Glória a Deus. Observe, irmão. Estou zeloso de vós pelo zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma noiva virgem ao marido, a saber, Cristo. Então, amados irmãos, o dever, a obrigação é da igreja estar preparada, esteja pronto para encontrar-se com o noivo, para encontrar-se com Cristo. A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos,